Olá, querido irmão, querida irmã da fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Noime, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você aqui conosco neste nosso momento que queremos meditar na palavra do nosso Deus. E hoje sobre um tema bastante importante. Será que o cristão pode andar conforme as pessoas, conforme as coisas deste mundo? É isso que nós vamos ver na mensagem de hoje. Antes de ir para a mensagem, eu gostaria de pedir para você deixar também o like, se inscrever no canal e também, se quiser deixar um comentário, eu ficarei muito grato. E mais importante que tudo isso é para que você compartilhe essa mensagem que também fala do amor de Deus que quer atingir a todas as pessoas. Que Deus assim te abençoe neste momento de meditação. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde está escrito assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento em que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. É meio difícil, meio complicado a gente interpretar esse versículo, eu poderia dizer assim. Pois eu estou observando que muitos de nós estamos conformados com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Estamos sim vivendo como vivem as pessoas deste mundo. E infelizmente essa situação, para nós cristãos, é uma situação, posso dizer assim, muito triste. Pois acabamos muitas vezes nos perdendo da verdade que é Jesus Cristo. Nós acabamos nos conformando com as situações e com as coisas que ocorrem neste mundo. E acabamos não deixando que Deus transforme a nossa vida. Se olharmos para a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho conta que Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Quem o povo diz que o Filho do Homem é? E os discípulos respondem: o Filho do Homem é Elias, ou algum outro dos profetas. Se notarmos bem, há uma certa confusão na cabeça das pessoas com relação a quem é Jesus, a quem é o próprio Deus. Se nós olharmos, ainda hoje existe essa confusão. E esta confusão de não sabermos, na realidade, quem é Jesus, de não sabermos quem é Deus, é uma confusão um pouco mais profunda. Por quê? Porque acabamos não sabendo quem nós, cristãos, realmente somos. Quem nós realmente somos. Quando nós não sabemos quem realmente foi Jesus, ou quem realmente é Deus, nós acabamos perdendo a nossa identidade. E por isso, como diz esse texto, acabamos vivendo como vivem as pessoas deste mundo. Como se tudo fosse normal.
como se as coisas que acontecessem neste mundo é a plena normalidade, como se tudo que está acontecendo agora fosse normal. Eu não preciso nem ficar dizendo, as coisas que estão acontecendo, pois quem assistiu os noticiários dessa semana sabe do que eu estou falando. Notícias muito ruins, e que nós muitas vezes acabamos, apenas mais um caso. Apenas acabamos nos conformando com as coisas que estão acontecendo. Estamos conformados com este mundo. E aí, nós lembramos que, como eu coloquei ali, ser cristão não é andar de acordo com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mas ser cristão é andar na contramão do mundo. Porque o mundo, infelizmente o mundo está coberto pela corrupção, está coberto pela morte, pelas coisas ruins, pelo pecado e por outras coisas tão feias que eu não consigo nem pronunciar aqui. São coisas que me doem o coração. E por isso nós cristãos não podemos andar em conformidade com as coisas deste mundo. Se a gente vê as coisas erradas acontecendo, a gente não pode ser a favor das coisas erradas. Mas nós temos que deixar que Deus nos guie, que Deus nos oriente, que Deus construa a nossa vida. Porque Ele é a pedra firme, Ele é a rocha, como diz o próprio Jesus. Pedro, essa confissão que tu fizeste, sobre esta confissão, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta rocha. E a confissão era sobre o próprio Jesus. Quando nós acabamos nos desviando de Jesus, nos desviando da fé verdadeira, nos desviando daquilo que Jesus fez por nós, nós acabamos indo em direção às coisas deste mundo. E aqui eu lembro o que o pastor Carlos sempre fala nas nossas lives de quarta-feira. Quase toda quarta-feira ele fala isso. Lembro para vocês que as coisas deste mundo são inimigas das coisas de Deus. São inimigas, são contrárias. E a gente não pode estar conformado com isso. A gente não pode se conformar com essas coisas que vêm acontecendo. Mas devemos deixar que Deus guie a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é santo, bom, perfeito e agradável a Ele. E isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser nosso guia, nossa orientação. Quando a gente não sabe como se comportar perante as coisas que vêm acontecendo, deixem que a palavra de Deus guie vocês. Se vocês veem que o mundo se comporta de um jeito com relação a uma coisa, vocês devem pensar, poxa, mas se o mundo está desse jeito, eu não posso ser assim. Eu sempre devo ir contra o mundo. Mas se por um lado eu devo ir contra o mundo, contra as coisas do mundo que tentam nos afastar de Deus, por um outro lado eu tenho que lembrar que eu ainda estou neste mundo. Nós depois vamos cantar, estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. Só que nós ainda estamos neste mundo. Nós ainda estamos neste mundo pecador.
neste mundo completo de corrupção, de maldade. E se estamos neste mundo é com um propósito. E Deus nos deixou com este propósito, de fazer com que mais pessoas andem nos caminhos de Deus. Trazer mais pessoas para o lado dele. Mesmo que o mundo vá contra nós, nós devemos estar do lado de Deus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa fé. Como diz ali no versículo 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. Estamos unidos a Cristo. E Cristo é o centro da nossa fé. E jamais devemos permitir ou deixar que Cristo seja jogado de lado. Nós devemos sempre focar a nossa vida, as nossas atitudes e pensar assim: o que Cristo faria no meu lugar? O que será que Jesus faria mediante tal situação? Será que ele iria frequentar determinado lugar? Será que Jesus também ficaria tranquilo com determinadas situações que vêm acontecendo? Ou será que Jesus faria como muitas vezes ele fez, de dizer: não, isso não pode ser desse jeito? E assim deve ser nós na nossa vida. Nós devemos lembrar disso, que o mundo, infelizmente, ele está contaminado, completamente contaminado pelo pecado. Mas nós que somos cristãos, que estamos nadando, vamos dizer assim, na contramão do mundo, nós devemos ser fortes. Porque vocês sabem, ou alguém aqui, eu sei que talvez nem todo mundo sabe nadar, mas alguém aqui já nadou contra a correnteza? Sabe como é complicado. Se tudo vai bem na nossa vida, isso é um sinal de que tem algo errado. Se tudo vai bem na nossa vida, isso é um sinal de que algo está errado. É sinal de que nós estamos deixando o mundo levar. Agora, se nós temos problemas, se nós temos dificuldades, saibam que isso talvez pode ser um bom sinal. Eu sempre digo, as pessoas pensam o contrário. Problemas e dificuldades é um mau sinal. Não. É um sinal de que talvez você está andando na contramão. Você não está se deixando levar pelas pessoas que querem te afastar de Deus. Deixem que Deus sempre guie vocês. Mesmo que o caminho pareça difícil. Mesmo que seja muito mais complicado. Mesmo que muitas vezes a gente vá talvez até mesmo ser prejudicado com isso. Mas isso não deve deixar fazer com que a gente caia da nossa fé. Nós devemos nos manter firmes. Lembrando que é Deus que guia a nossa vida. Mesmo que seja sofrido, mesmo que seja doído, e mesmo que seja difícil, nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Especialmente essas que são contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus sempre deve ser o guia, o norte para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Eu posso dizer assim, nessas vezes difícil tarefa árdua de ser cristão. De ser cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele não fica quieto
Ele não fica calado quando ele vê as coisas erradas acontecendo. Ele fala. Ele fala porque ele sabe que é importante. Sim, isso. Como eu disse, que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos irmãos, na fé. Para que, mesmo que o mundo vá por um lado, a gente não caia nessa tentação. Que a gente ande no caminho correto, naquele que Deus quer nos guiar, através da sua palavra, e que a gente mantenha sempre o centro da nossa vida, a rocha firme, que é Jesus. Muitos homens fazem castelos sobre a areia. Muitas pessoas querem te desviar do caminho verdadeiro. Mas lembre-se, Cristo é a pedra angular. Deus assim te abençoe na fé em Jesus, a nossa rocha firme, até o fim. Amém.